Nós estamos aqui no consultório do Dr. Jefferson Ferreira da Silva, dando continuidade aos comentários que ele está fornecendo para o nosso programa e para os ouvintes da Rádio Itapuã sobre os cuidados que devemos ter aí com a dentição. Principalmente nós estamos abordando agora os pequenos e já vamos avançando agora, né, Dr. Jefferson? Vamos avançando aí, já crianças já nascendo os primeiros dentes, tendo a primeira dentição. Quais são os cuidados? Agora vai ficar com o senhor aí, essa abordagem e os cuidados que a criança deve ter. Então, voltamos então a falar um pouquinho mais de saúde bucal, principalmente aí na infância, né, e os cuidados que a gente tem que ter com os nossos filhos, né, porque para a gente não ter problemas futuros, para não ter grandes intervenções, para evitar os tratamentos de canal, que as pessoas têm tanto medo dessas abordagens, né, mais sérias, às vezes até alguma abordagem cirúrgica. Então vamos trabalhar bastante com a prevenção. A melhor maneira da gente não precisar fazer reparos é a gente prevenindo. Então, cuidados com dentes de leite, cuidado com a primeira dentição, né, a dentição da infância, da criança. O que acontece? Às vezes as pessoas perguntam sobre a importância de um dente de leite, vêm até o consultório e querem que a gente faça avaliação, e eu faço avaliação em crianças às vezes a partir de 1 ano, às vezes até menos, já é possível a gente fazer alguma avaliação, mas a partir do momento que os dentes de leite nascem, é importante sim a escovação, é importante a higienização, é importante o cuidado, a prevenção junto com esses dentes, porque não só o dente permanente, ele tem que ser controlado ou restaurado ou até mesmo feita aplicação de flúor. O dente de leite ele tem tanta importância quanto um dente permanente, porque ele vai ajudar na questão da fala, questão de mastigação, a própria estética, porque às vezes a pessoa fica inibida, né, de não ter um sorriso bonito, de não ter os dentes, não aparece um dente ou outro. A criança mesmo quando é natural, aquela perda ali que abre as janelinhas, as porteirinhas, eles ficam meio receosos, né? Então imagina quando é um dente permanente. Então, se tu não tem um dente de leite por questão de uma cárie ou alguma destruição que aconteceu com esse dente porque não foi bem cuidado, isso pode sim ser transmitido e pode acontecer de vir a aparecer cáries em dentes permanentes também. Então vamos começar a cuidar desde o dente de leite, porque esse dente vai ser o sucessor de um outro dente. Ele está ali não só para mastigação, não só para aquela função momentânea dele, mas ele está ali porque ele tem que manter o espaço de um dente permanente, um dente que virá após ele para continuar essa função. Então a perda de um dente de leite, ela é muito séria, porque às vezes o espaço que ele preenche para que depois venha um outro dente, esse espaço pode ser perdido se esse dente sair dali antes do lugar. Se a gente tiver que fazer extração, ou se até mesmo uma cárie provocar uma fratura desse dente. Então os outros dentes, eles tendem a ocupar o espaço que não é deles. E quando o dente permanente, que era para substituir esse dente de leite, for vir, ele vai estar num espaço muito apertado, ou às vezes nem há esse espaço mais. E aí acaba ou ele nascendo em posição que não é a ideal, ou ele nem consegue nascer, e aí tem que fazer cirurgia, colocação de aparelhos, essas coisas assim. Qual é o momento, doutor, que surgem os dentes definitivos? Qual é o momento que começam a surgir? Caem os dentes de leite, vão caindo? Como é que acontece essa transformação na criança? É boa e importante a tua pergunta, Reinaldo. O que acontece? A partir de 5, 6 anos, existem variações, né? Não dá pra gente bater o martelo, são 6 anos e pronto, 6, 7 anos e as trocas acontecem, não. Tem crianças que começam mais cedo, tem crianças que começam mais tarde, assim como a hora do nascimento dos dentes, a gente conversou isso no último programa. Tem crianças que às vezes, claro, são casos raros, mas nascem com algum dente, ou nos primeiros meses já aparecem dentes, outras vão aparecer quase com 1 ano, então as trocas também têm variações. O padrão é entre 6 e 7 anos começar as trocas dos incisivos, os centrais, né? A parte frontal é que troca primeiro. Mas antes disso, muitas vezes já nasceu o primeiro molar permanente e ele nasce atrás da dentição decídua, ou seja, dos dentes de leite. A gente tem 10 dentes superiores e 10 inferiores, que são os dentes de leite. Atrás deles nasce um dente grandão, um molar.
E às vezes, por ele não ser trocado por nenhum outro dente, ou seja, nenhum dente de leite caiu para ele nascer, as pessoas acham que não, aquele dente ali é um dente de leite, então às vezes não tem importância. E mais uma vez o erro de achar que não se precisa de cuidados com um dente de leite. Precisa. E tem um dente permanente que nasce lá atrás dos dentes de leite e que não vai ser mais substituído, já é um dente permanente. Isso também pode acontecer por volta dos 6, 7 anos. De nascer o primeiro molar permanente já. E às vezes ele nasce até mesmo antes de qualquer troca. Ou seja, a criança não trocou nenhum dente de leite e já tem um permanente lá no fundo. E facilmente é confundido com um dente de leite. E não é. Ele vai fazer muita falta se a gente perder esse dente aí. Com relação a trocas, 6 anos, 7 anos, começa a trocar os incisivos centrais. E assim acontece a esfoliação dos dentes até, dependendo, as meninas trocam um pouco mais cedo, assim, até 13 anos, às vezes já estão prontas, os meninos às vezes um pouquinho mais, mas também tem variações. E nessa fase, Dr. Jefferson, nessa fase já pode ser colocado algum aparelho para alguma correção que está surgindo, algum problema que está surgindo na boca? Pode sim, pode, dependendo da situação, dependendo do qual é o problema, né, que a dentição apresenta. Existem aparelhos que são, às vezes até para substituição. A criança às vezes usa bico, uma madeira, e isso pode ter estragado a oclusão, pode ter estragado a articulação, porque provocou compressão, provocou a alteração da posição desses dentes. Então, chupar dedo, chupar bico, mamadeira, crianças que a gente vê às vezes até com 6, 7 anos e não conseguem, né, largar aquele vício ali de estar com uma chupeta ou algo assim, isso já provocou uma alteração tanto no desenvolvimento ósseo quanto na posição do dente. Então a gente pode trabalhar com aparelhos ortodônticos já nessa primeira infância, às vezes com 5 anos a gente já pode intervir. Claro que são casos selecionados. A gente não pode colocar um aparelho fixo, por exemplo, numa criança que ainda tem dentes de leite, porque um aparelho fixo, a força que ele exerce sobre um dente permanente, ele vai alterar a posição do dente, vai colocar em oclusão correta. Agora, sobre um dente de leite, a raiz desse dente ela é menor, ela não está preparada para isso. Então, se eu fizer muita pressão numa raiz de um dente de leite, eu posso esfoliar, ou o dente vai sair antes do que seria o ideal dele. Eu vou acelerar o processo de troca, e nem sempre é o que a gente quer. Então, aparelho fixo seria para dentição permanente. Com crianças, a gente pode sim trabalhar com aparelhos, porém com aparelhos, muitas vezes aparelhos móveis. Tivemos aí com o Dr. Jefferson algumas informações muito importantes para o nosso programa. Estamos aqui encerrando nosso espaço Vida e Saúde do programa Tempo de Decisão com o Dr. Jefferson Ferreira da Silva, nosso dentista aqui em Itapuã. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e qualquer dúvida a gente se coloca sempre à disposição aqui no consultório também. Tá ok. Reinaldo Vanck para o programa Tempo de Decisão, um novo